Fala moçada, vamos nessa então. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês algumas questões que tratam aqui da noção inicial do estudo das funções. A gente sabe aí que existem vários tipos de funções que são estudados principalmente quando você entra ali no seu ensino médio. Então aqui nesse bloco a gente vai revisar algumas questões aí do inicinho ali do estudo das funções que os examinadores da Sesgan Rio, vez ou outra, gostam de surpreender e trazer para vocês. Então a primeira questãozinha que eu trouxe para vocês é essa que está aqui, olha. Sejam f, uma função que vai de R em R, uma função g que vai de R mais em R e a função h que vai de R em R+, funções definidas como sendo f de x, g de x e h de x, todas elas iguais à função x ao quadrado. Quais dentre as funções apresentadas são injetoras? Aí é que tá, né, velho? Porque aí vai cair função. Se cai função logarítmica, se cai função no seu... Isso, aí o cara pode brincar com você com o início do estudo das funções. Um conceito que é importantíssimo, diga-se de passagem, dentro da matemática. Função injetora, sobrejetora, bijetora, só que como isso, de maneira geral, cai pouco em prova, e até mesmo em prova da Sesgan Rio, a gente deixa ele de lado, né? E aí o cara pode se dar ao luxo de brincar com uma dessa. Então eu vou aproveitar essa que está aqui, só para mais uma vez reforçar com vocês o que é uma função injetora, o que seria uma sobrejetora e o que vai ser a bijetora, tá bom? Eu vou fazer primeiro parte dos diagramas e depois a gente traz a interpretação aqui do que seria com a função apresentada ali. Então o negócio é o seguinte, o que é uma função injetora? Então vamos trazer aqui, olha, os nossos conjuntos A, colocar aqui, ó, meu conjunto A, meu conjunto B. E aí, para você que está assistindo dentro da plataforma, para a galera que está aqui comigo no ao vivo, não tem jeito, né? Mas para você que está assistindo na plataforma, se achar que não vai precisar dessa revisãozinha, pô, Bruno, acabei de ver ali o vídeo de teoria, não vou querer dar uma revisão, adianta um pouquinho ali o vídeo, certo? Porque se você já tiver uma noção legal aí do que é a função injetora, bijetora e sobrejetora, realmente aí vai ser uma perdinha de tempo. Agora, se não, Brão, cara, não deu nem para eu passar ali na parte de teoria, já estou caindo aqui matando nas questões, então essa revisão aí vai ser legal. Então fica comigo que a gente mata essa parte, tá bom? A história aqui então é o seguinte, o que é uma função injetora? Imaginemos que eu tenho aqui elementos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. E que eu tenho aqui no meu conjunto B os elementos 2, 3, 4 e 5. Perfeito? Então aqui, de onde você tirou esses valores? Aqui da minha cabeça mesmo, tá? Não tem nenhuma justificação. Mas por que 1, 2? Por quê? Não, aqui só te dando exemplos básicos para a gente se situar. Então aqui tem dois conjuntos, um conjunto A formado por 5 elementos, um conjunto B formado por 5 elementos. Deixa eu colocar outros elementos aqui rapidinho, ó. 6, porque senão não vai dar o que eu quero para função injetora. 6 e 7, perfeito? Primeiro, lembrem-se do básico. O que é a ideia da função? Função, eu tenho um conjunto que a gente chama de domínio, que é o que a gente chama de conjunto de saída, que é de onde a gente pega os valores de x, certo? E tem o meu conjunto de chegada, que é o chamado contradomínio. Então aqui, ó, meu conjunto de saída é o chamado domínio, e aqui eu tenho o meu contradomínio. Para que eu tenha aqui a caracterização de uma função, eu preciso que vocês se lembrem que eu não posso ter um elemento do meu domínio associado a mais de um elemento do meu contradomínio. Então, para que eu tenha a função, você tem que lembrar que para que eu tenha uma função, de cada elemento aqui do meu conjunto de saída, eu tenho que ter uma flechinha saindo. Eu não posso ter elementos sem correspondência no conjunto B e eu não posso ter um elemento que corresponda a mais de um no meu conjunto B, certo? Então lembra que quando a gente está trabalhando com a noção de função, o seu foco está aqui, ó, no meu conjunto de saída. Do meu conjunto de saída tem que sair uma flechinha, as flechinhas representam correspondência, certo? Um cara que vai estar no conjunto A com seu correspondente no conjunto B. Então, para que eu tenha uma função do meu conjunto de saída, não pode sair mais de uma flecha de um mesmo elemento, e eu não posso ter um elemento do qual não saia qualquer flecha. Beleza, essa é a noção de função. Aí, o que vai ser uma função injetora? A função é injetora quando cada um desses elementos aqui corresponde
faz, né, tem correspondência com um elemento diferente aqui do meu conjunto B. Então, no caso da função, vou dar um exemplo para vocês aqui do que vai ser injetora e eu mostraria uma do que não vai ser injetora, certo? Para a função ser injetora, de cada um desses caras aqui, ou para cada um desses, a gente vai ter que ter um correspondente aqui no meu conjunto B, e esse correspondente no conjunto B, ele não vai ter nenhum dos caras aqui no conjunto B que estejam associados a mais de um ali no meu conjunto A. Então, se eu fizer uma correspondência como essa que está aqui, por exemplo, olha, o 1 associado ao 2, o 2 associado ao 3, o 3 associado ao 4, o 4 associado ao 5 e o 5 associado ao 6. Isso aqui é um exemplo do que a gente chama de função, do que seria uma função injetora. Por quê? Tá vendo aqui no meu conjunto de chegada, olha, em nenhum desses caras aqui chegou mais de uma flechinha. Perfeito? Então aqui, aí eu vou te dar um exemplo. Se eu colocasse algo desse tipo aqui, por exemplo, ó, se eu colocar isso aqui, ó, tem aqui o meu conjunto A, tem aqui o meu conjunto B. E eu vou colocar os mesmos elementos. 1, 2, 3, 4, 5. E coloco lá 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu colocar uma situação como essa que tá aqui, vejam, ó, o 1 ligado no 2, o 2 ligado no 2, o 3 ligado no 3, o 4 ligado no 3 e o 5 ligado no 5. Entendam. Isso aqui é uma representação de função, certo? Para eu saber se é função, lembra? Para eu saber se é função, basta eu observar se do meu conjunto de saída, que é o que a gente chama de domínio, se do meu conjunto de saída está saindo uma flechinha para cada elemento. E se de todos os elementos sai uma flechinha, certo? Então, ó, se eu olho para o meu conjunto de saída, eu estou vendo, de cada um deles saiu uma flechinha. E de todos eles saiu uma flechinha. Então, perfeito. Função é. Agora, essa representação que está aqui não seria do que a gente chama de uma função injetora. Por quê? Porque aí, se você for observar aqui no meu contradomínio, eu tenho um elemento, por exemplo, que é o 2, e o 2, ele tem tanto o 1 como o 2, né? O 1 e o 2, 1 e 2, tem como imagem o número 2. Então, isso aqui é função. O fato do 2 aqui, por exemplo, receber mais de uma flecha, isso não é problema nenhum. É problema para a função ser injetora, certo? Função, aqui eu tenho uma relação que representa uma função. Não é uma chamada função injetora. Por quê? Porque no 2 está chegando mais de uma flecha, no 3 está chegando mais de uma flecha, perfeito? Então você está vendo aqui, olha, no caso da função injetora, você vai perceber que no contradomínio, em cada elemento, eu tenho apenas uma flecha chegando. Então, isso aqui é um exemplo de função injetora, e essa que está aqui, só para deixar claro, ela não é injetora. Perfeito? Beleza. A questão, ela está tratando simplesmente disso, tá bom? Da função ser injetora. Eu que vou aproveitar essa questão como pano de fundo para revisar também os outros conceitos de sobrejetora e de bijetora. O que vai ser a ideia da função sobrejetora? Vamos colocar aqui, ó, sobrejetora. O que é a função sobrejetora? Suponhamos que eu tivesse aqui, olha, um conjunto A e um conjunto B com elementos 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tivesse os elementos 2, 3 e 4. Então, ó, olha isso que tá aqui. Meu conjunto 1, desculpa, meu elemento 1 ligado no 2, meu elemento 2 ligado no 2, meu elemento 3 ligado no 3, meu elemento 4 ligado no 4 e meu elemento 5 ligado no 4. Perfeito? Então, ó, sobrejetora. Você vai perceber que a função é sobrejetora quando no meu domínio, quando no meu contradomínio, não sobrarem elementos sem um correspondente do meu conjunto de saída. Então, ó, se você for olhar aqui para o meu conjunto B, o meu conjunto B, ele tem em todos os seus elementos flechinhas chegando, certo? Não há aqui sobra, digamos assim. Nesse exemplo que eu fiz aqui, olha, tá vendo? Ó? Aqui tinha um cara que estava sobrando.
Então essa função que está aqui, ela não é sobrejetora, certo? Por quê? Porque o 7 é um cara que faz parte do meu contradomínio e eu não tenho um elemento do meu conjunto A que tenha o 7 como que a gente chama de imagem. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que é o conjunto imagem, tá bom? Vou relembrar aqui pelo menos o que é a ideia do conjunto imagem. Então, tá vendo aqui a lógica da sobrejetora? Quando a função é sobrejetora, eu tenho para todos os elementos aqui do meu contradomínio correspondentes do meu conjunto de saída. Então aqui não há sobra de elementos. Nesse exemplo que eu tinha dado aqui, olha, essa função que está aqui eu tinha visto que ela não é injetora, beleza? Ela poderia ser sobrejetora, porque pode acontecer, da função às vezes não ser injetora, mas ser sobrejetora. Essa que está aqui, por exemplo, ela é sobrejetora? Não. Por quê? Porque aqui sobram elementos. Está vendo aqui, ó? Eu tenho o 2, o 3, o 4 e o 5 recebendo flechas, mas o 6 e o 7 não. Então essa função que eu representei aqui, ela não seria nem injetora e também não seria o quê? Sobrejetora. Essa é uma função injetora, porque eu tenho cada elemento que recebe flecha recebe apenas uma, mas ela não é sobrejetora. Por quê? Porque aqui sobra um elemento. Essa que está aqui, ela é injetora? Sim ou não? Não. Ela não é injetora. Por que não é injetora? Para a função ser injetora, quando eu olho para o meu conjunto de chegada, em cada elemento que recebe flecha, só pode chegar uma flecha. E ó, aqui no 3 chegaram duas, aqui no 4 chegaram duas, então essa função que está aqui ela não é injetora, mas ela é sobrejetora. Por quê? Porque aqui, olha, não tem nenhum elemento sobrando, certo? Não tem nenhum elemento aqui sem correspondente no meu conjunto de chegada. Muito bem, função injetora, função sobrejetora, função bijetora. Então aqui, ó, a bijetora é a mais simples de você observar com relação ao diagrama. A ideia é o seguinte, para a função ser bijetora, o nome é sugestivo, não é? Bijetora vai vir da ideia de que vai valer as duas classificações anteriores. A função bijetora, ela tem que ser necessariamente injetora e sobrejetora. Então, quando a função ela é bijetora, é porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E sobrejetora ao mesmo tempo. Então, quando você vai olhar para os diagramas, o que vai acontecer quando a função é bijetora? Então, ó, na função bijetora tem que acontecer necessariamente uma ideia semelhante a essa. Ó. A relação é de 1 para 1. Então seria algo assim, ó. O 1 ligado no 6, o 2 ligado no 7, o 3 ligado no 8, o 4 ligado no 9, o 5 ligado no 10. Isso aqui é um exemplo de uma função bijetora. Por quê? Quando a função é bijetora, ela tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tem que ser injetora e sobrejetora. Então vejam, se ela é sobrejetora, é porque aqui ó, não pode sobrar elemento, certo? Então eu estou vendo que ó, todos os elementos aqui, em todos os elementos, chegou ali uma flechinha, certo? Então ela é sobrejetora. Não tem aqui um excesso como nesse exemplo que eu tinha colocado. Tá vendo? Ó? Aqui, todos os elementos do chamado contradomínio recebem flecha. E ao mesmo tempo ela é injetora. Por que ela é injetora? Porque para ser injetora, a galera que recebe flecha só pode receber o quê? Uma flechada. Então na bijetora a relação é de 1 para 1, certo? Aqui cada um tem o seu par. O 1 tem necessariamente um elemento associado no contradomínio, o 2 fica associado a um único elemento no contradomínio, o 3 associado a um único elemento do contradomínio, e assim vai, certo? Na sobrejetora, ninguém fica sem acompanhante, mas na sobrejetora pode ser que alguém aqui tenha mais de um acompanhante, perfeito? E na injetora pode ser que sobre uma galera, mas quem receber só tem um correspondente. E aí cada um cria aí ideias de como vai fazer para memorizar essa situação, tá bom? Mas é isso. Num resuminho rápido aqui, o que é a ideia de função injetora, sobrejetora e bijetora. Então vamos de novo só para repassar rapidinho.
injetora. Galera que está do lado de cá, estão recebendo a flecha. Se receber a flecha, é só uma. Pode até sobrar alguém, mas se receber flecha, recebe só uma. Essa é a injetora. Sobrejetora. Sobrejetora, ninguém fica desacompanhado. Na sobrejetora, todo mundo tem companhia. Mesmo que alguns recebam até mais de uma companhia. Poderia acontecer de uma situação igual, por exemplo, isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu coloco 6, por exemplo. Se eu colocar isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, para início de conversa, é uma função? É. Por que é função? Para saber se é função, tem que olhar para o conjunto de saída e ver que de cada um está saindo uma flecha e de todo mundo está saindo flecha. Então, beleza. De cada um sai uma flecha e de todo mundo saiu flecha. Perfeito. Aí agora eu quero saber se a função é, por exemplo, sobrejetora. Ela é sobrejetora? É. Por quê? Quando é sobrejetora é porque aqui não tem sobra. Só tinha um elemento aqui. Não tem problema. Ele recebeu todas as flechas. Certo? Ele recebeu aqui, ó, flechada de todo mundo do conjunto de saída. Não tem problema. Tá valendo. Essa função que está aqui, ela é injetora? Não, ela não é injetora. Por quê? Porque quando é injetora, todo mundo que recebe flecha recebe apenas o quê? Apenas uma. Então, tem como ela ser bijetora, por exemplo? Não. Como para ser bijetora tem que ser injetora e sobrejetora, ela só é sobrejetora, não é injetora, tá bom? Só para deixar claro, porque aí acaba que quando a gente entra mesmo, né, no estudo das funções, a gente fala muito sobre o conjunto imagem, certo? A gente tem a formalidade de tratar como domínio e contradomínio, mas acaba que no fim das contas o que vai nos interessar muito é o conjunto imagem. Então o que é o conjunto imagem? Conjunto imagem é onde chegam as flechas. Então nesse exemplo que está aqui, por exemplo, o que é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto formado pelo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O contradomínio é onde podem chegar as flechas, certo? Contradomínio seria todo o conjunto de chegada. Agora, o que é a imagem? A imagem é onde de fato chegam as flechas, ou seja, quais os elementos que de fato têm algum correspondente em A. Então, o contradomínio seria 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que é a imagem? A imagem é 2, 3, 4, 5 e 6. Perfeito? Quando a função é, então, sobrejetora, isso é uma regra. Quando a função é sobrejetora, necessariamente o seu contradomínio tem que ser igual à imagem. Quando a função é sobrejetora, veja se o que eu estou falando faz sentido. O contradomínio, qual que é o contradomínio? O contradomínio é o 2, 3 e 4. É onde poderiam chegar as flechas. O contradomínio tem que ser idêntico à imagem. Claro, se na sobrejetora não podem sobrar elementos, todos eles aqui vão ter que receber. Então, a minha imagem vai ser composta pelo 2, o 3 e o 4. O número de elementos, o número de flechas que chegam aqui não me interessa para a imagem. Imagem é simplesmente onde chegou, onde chegaram flechas. Pô, no 2, no 3 e no 4. Aqui, o que é o contradomínio? Conjunto formado pelo 6, 7, 8, 9 e 10. E qual que é a imagem? Poxa, a imagem também é o 6, 7, 8, 9 e 10. Nesse exemplo que eu tinha colocado aqui, qual que é o contradomínio? O contradomínio é o 6. Qual que é a imagem? Pô, a imagem é o conjunto formado, quando eu falo 6, gente, é o conjunto formado pelo 6. E a imagem é o conjunto formado pelo 6. Ok? Beleza. Isso aqui, digamos o seguinte, é o mínimo que eu preciso para poder começar a conversar com vocês. É o mínimo, porque agora a gente vai começar a resolver a questão. E aí a questão vai trazer outros pontos que a gente também vai ter que analisar, certo? Mas, como eu falei, é um conceito que o cara cobra. E é o conceito que pode te derrubar. Ah, eu quero saber não sei o que, que funções que seriam injetoras. Pô, eu não faço ideia do que é uma função injetora. Então acabou ali, Hiroshima e Nagasaki na hora da prova só por conta dessa palavra, né? Injetora, função injetora, não sei. Então, função injetora, agora para resolver o exercício, função injetora é uma função em que a galera que recebe flecha, recebe apenas uma. Eu não tenho como ter mais de um correspondente aqui para minha imagem, tá bom? Beleza. Então agora vamos lá. O negócio então é o seguinte.
eu tenho três funções. Uma função que vai de R em R, uma função que vai de R mais em R e uma função que vai de R em R mais. O que é isso que está aqui? Isso aqui, ó, nessa notação, esse primeiro R é de domínio. E o segundo R é o do contradomínio, ou que trate aqui como imagem, certo? Aqui, R mais é o meu domínio. Aqui, R é o meu domínio. Então, quando eu coloco a notação F de R em R, lembrar que R é o meu domínio. O que é R? Conjunto dos reais. O que está dentro do conjunto dos números reais? Olha quanto conceito que eu tenho que trazer para poder entender esse enunciado. Conjunto dos números reais. O que tem dentro do conjunto dos números reais? Números positivos, números negativos, frações, dízimas, radicais, raízes exatas, raízes que não sejam exatas, os irracionais. Lembra, só não faz parte do conjunto dos números reais as raízes de índice par e radicando negativo, ou seja, as raízes complexas. Raiz de menos 16, não está dentro do conjunto dos números reais. Raiz de menos 64, não está dentro do conjunto dos números reais. Então aqui, quando ele coloca que a função vai de R em R, não fica muito bitolado com isso. É o quê? A gente está lidando com a situação normal de temperatura e pressão. Positivo, negativo, decimal, tal, só ali os complexos que não entram. Então eu tenho uma primeira função cujo domínio dela, ou seja, os valores de x, domínio, valores de x. Valores de x são os números reais, ou seja, qualquer número que eu quiser, certo? E tem como contradomínio também o conjunto dos números reais. Qual que é a função que a gente está usando aqui? A função x ao quadrado. Isso, quando a gente estuda a função de segundo grau, pode ser que dependendo do ponto que você esteja, você ainda não tenha estudado função de segundo grau, certo? Mas eu já vou te antecipar que no módulo de função de segundo grau, caso você tenha necessidade de observar, a gente vai ver que função de segundo grau é representada por uma parábola e essa função que está aqui especificamente, a função f de x igual a x ao quadrado, ela é representada assim, ó. Ó, a função f de x igual a x ao quadrado. Ela é obrigatoriamente assim, ó. Perfeito? Ela é uma parábola. Então tá aqui, ó, o x, tá aqui o y. Ela é uma parábola que vai passar aqui, ó, pela origem, certo? Vai existir a simetria em relação ao eixo y. Então, a função f de x igual a x ao quadrado fica representado dessa forma que está aqui. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que reparar se essa função que está aqui, ela é uma função injetora. Aí você fala assim, pô, Bruno, aí ferrou minha vida, né? Porque você estava me dando uma explicação aqui usando conjuntinho. Aí agora já chega e mete aqui um plano cartesiano. Lascou minha vida. Não, não lascou. Vou te mostrar por que não. Olha para cá. Então vamos analisar aqui primeiro como se fosse essa função f de x. Perfeito? Se essa que está aqui for a função f de x igual a x ao quadrado, o domínio dela não é o conjunto... Opa, deixa eu só trocar aqui. Rapidinho. Pronto, ó. O domínio dela não é o conjunto dos números reais e o contradomínio também não é o conjunto dos números reais. Então, ó, domínio é o conjunto de saída. Domínio tem a ver com os valores de x. Então aqui, por exemplo, quando eu estava fazendo conjunto A, conjunto B. Conjunto A é como se fossem os valores de x. Conjunto B é como se fossem os valores de y. Então aqui, ó, só que você vai ver isso agora no plano cartesiano. Você não está colocando mais um por um aqui bonitinho no conjunto. Você está enxergando isso aqui agora no plano cartesiano. Então aqui está com infinitos valores de x. É o que estaria acontecendo aqui. Dentro desse conjunto eu estaria colocando infinitos valores de x. Perfeito? Então, ó, tem infinitos valores de x e eu vou ter infinitos valores de y. Olhando para esse gráfico representa uma função injetora? A gente vai ver que não. E por que que não? Eu vou te dar depois um esqueminha mais fácil para você perceber a injetividade no gráfico. Mas por que que não? Vou te mostrar pelo seguinte. Olha só. Esse cara que está aqui, imagine um ponto aqui, certo? Esse cara aqui, aprenda a olhar no plano. Esse cara aqui, ele está no conjunto de saída ou no conjunto de chegada? Te falei que o y vai ter a ver com os valores do conjunto de chegada, certo? Então é como se eu estivesse imaginando aqui um número, ok? E aí eu te pergunto o seguinte, esse número, ele está associado a quantos valores de x? Aí você vai projetar ele no gráfico. Esse y aqui, você vai perceber que ele tem uma correspondência com um cara aqui e ele tem uma correspondência com um cara aqui. Então você vai perceber que para um y,
eu tenho dois valores de x associados. A jogada é como se fosse essa. Tenho aqui um valor de x e tenho o seu correspondente y. Tenho aqui um valor de x e o seu correspondente y. O que está acontecendo na prática? Se a gente fosse levar lá para os conjuntos, o que eu sempre pego nessa parte? Quando está nos conjuntos eu entendo, quando vai para o gráfico eu fico viajando. Então vamos tentar fazer a jogada. O que você teria que enxergar? É como se estivesse acontecendo isso, olha. Eu tenho lá o meu conjunto de saída, que tem dois valores, o x' e o x duas linhas. Só que esses caras, eles estão associados aqui, ó, a um y, certo? E aí o que vai acontecer? É como se eu estivesse te falando que esse x chega em y, então ó, esse x chega nesse y e esse outro x chega no mesmo y. Isso caracteriza injetividade? Não. Por quê? A gente acabou de ver que quando a função é injetiva, eu não posso ter mais de uma flecha chegando no cara. Então, em resumo, quando a função é injetiva, não pode acontecer aqui desse y poder ser associado a essa parte e a essa. Na prática, porque aí eu falo isso tudo, mas na prática, o que você tem que enxergar no gráfico para verificar se ela é injetiva? Aí é onde a gente fala. Para a função ser injetiva no gráfico, é só você traçar retas paralelas ao eixo x. Se essa reta cortar o gráfico em mais de um ponto, ela não é injetiva. Pô, Brunão, não dá para você ter me avisado isso antes, não? Sim, mas eu preciso ser, porque dá para explorar isso aqui, né? Ele pode trazer a questão representada assim, por exemplo. Aí essa minha fala não ia te ajudar nesse ponto. Mas no gráfico a jogada é para verificar se uma função é injetora no gráfico, você vai traçar várias retas paralelas ao eixo x. Se alguma dessas retas cortar o gráfico em mais de um ponto, ela não é injetora. Mas olha o que eu tive que te colocar para você entender. Por que isso? Porque se ela cortar em mais de um ponto, é porque indicaria um elemento que estaria recebendo mais de uma flecha. E isso não caracterizaria injetividade, tá bom? Mas a jogada é essa. Se eu fizer um gráfico, então, como esse que está aqui, ó, olha para cá. Aqui. Esse gráfico é de uma função injetora, agora a sua vida está resolvida no gráfico. Quer verificar se ela é injetora? Traça uma reta aqui paralela ao eixo x. Tem alguma dessas retas paralelas que toca o gráfico em mais de um ponto? Pô, não, tem. Ó, se eu traçar essa reta que está aqui toca o gráfico aqui, ó, em 4 pontos. Então pronto, ela não é injetora. Acabou. Tá vendo aqui? Se eu fizer um gráfico como esse que está aqui, ó, olha para cá. Se eu fizer um gráfico como esse que está aqui. Esse gráfico que está aqui é o gráfico de uma função injetora? É, esse aqui é o gráfico de uma função injetora. Por quê? Porque se você traçar retas paralelas ao eixo x, você vai perceber que todas essas retas paralelas, elas tocam o gráfico em apenas um ponto. Cuidado para não viajar, porque isso aqui acontece muito, tá bom? É muito comum a galera falar assim, Brunão, eu tracei essa reta aqui e ela está cortando em 2 pontos. Não viaja, não. Espera aí, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y, o seu gráfico está aqui, ó. É isso aqui que você tem que olhar. Se você passar uma reta aqui, ó, a reta tá tocando, essa reta para, ela tá tocando o gráfico é isso aqui, ó. Ela tá tocando o gráfico em apenas um ponto. Então essa aqui seria uma função injetora, perfeito? Isso aqui seria o gráfico de uma função de primeiro grau, isso aqui é uma função injetora. Então a jogada é a seguinte, esse gráfico aqui da função f de x igual a x ao quadrado com domínio de R em R, a função f, então vou deixar indicado aqui, ó, a função f não é injetora. Função f não é injetora. Só que temos outras duas para analisar, tá bom? Função g. O que acontece na função g? A função g, ela tem uma alteração no seu domínio. Então isso aqui vai trazer uma consequência para a gente. A função g, ela vai de R mais em R. O que é o R mais? R mais é para dar a entender que a gente só vai pegar os reais maiores ou iguais a zero. Posso incluir o zero? Posso. Quando é para excluir o zero, a gente coloca o asterisco, né? Então, o R mais é para pegar os valores que sejam maiores ou iguais a zero. Ou seja, se é a função de R mais em R,
essa parte do gráfico some. O que seria então a representação da minha função g? A representação da minha função g é isso aqui, ó. A minha função g, ela é só isso que está aqui, ó. Consegue me entender? Por quê? Porque o domínio dela, domínio tem a ver com os valores de x. Os valores de x são só os valores positivos. Então, em que parte do gráfico que os valores de x estão positivos? Só aqui, olha, à direita do zero. Então, exclui essa outra parte. Se eu ficar só com essa parte que eu destaquei aqui, aí a função vai ser injetora? Aí sim. Certo? Então você tem que tomar cuidado, porque a função do segundo grau ela nunca vai ser injetora. Tudo depende do domínio. Certo? Por quê? Aqui eu fiz uma restrição no domínio. Então, com essa restrição, pegando só os valores positivos, excluindo a possibilidade de trabalhar com os negativos, então se eu pegar só essa parte do gráfico, aí, ó, se eu começar a traçar aqui várias retinhas paralelas, todas essas retas elas só vão tocar o gráfico em um ponto. Aí ela passa a ser injetora. Então, a função g, ela é injetora. Perfeito? Então, ó, a minha função g, ó, a função g, ela é injetora. Perfeito? E a função h, ela não vai mudar nada para a gente aqui, porque na função h, ele traz uma restrição com relação à imagem. Entenda o que está acontecendo aqui, tá? A função h, ela vai de R. Então, o que é o R? R é de onde eu pego os valores de x. Se R é real, é porque eu posso pegar, ó, qualquer valor de x aqui. Perfeito? Ele faz uma restrição só aqui no contradomínio, na imagem. Ele dá a entender que a gente só poderia pegar valores que fossem positivos, mas isso que está aqui na função f de x igual a x ao quadrado, de qualquer maneira, isso já acontece. Então, a minha função h, por conta aqui do contradomínio, ela muda alguma coisa? Não, a situação aqui seria basicamente a mesma da função f da função h. Então, fazendo aqui, né, deixando de fazer a restrição no domínio, a gente tem a função h como uma função não injetora. Tá claro isso? Porque o que muda aqui na função h é só no contradomínio, é na imagem. Ele dá a entender que a gente só poderia pegar valores que fossem maiores ou iguais a zero. De qualquer maneira, isso aqui já ia acontecer mesmo pelo perfil da função f de x igual a x ao quadrado. Então, a função h, a gente volta a ter tudo isso que está aqui, certo? A parábola propriamente dita da função f de x igual a x ao quadrado, e ela, então, não é injetora. Perfeito? A função h não é injetora. Então aqui, ó, a função h não é injetora, porque aí a gente conseguiria mostrar que eu tenho possibilidade de pegar valores diferentes de x associados a um mesmo de y, tá? Então aqui, nosso gabarito correto no fim das contas vai ter que ser a letra C. Ele quer saber quais dentre as funções apresentadas são injetoras, apenas a função g vai ser injetora. Agora, de novo, é fundamental, né, você ter noção aqui teórica. Para ser injetora, lembra, o cara só pode ter um correspondente no meu conjunto de saída. Aí você entende o porquê de eu estar falando disso. Ó, se eu cortar e passar cortando em mais de um ponto, ela não vai ser injetora. Aí você consegue entender, pelo menos eu espero que fique mais claro. Não vai ser injetora porque se tiver um cara recebendo, igual esse gráfico aqui, deixa eu ver se eu já apaguei ele já. Mas se eu fizesse esse gráfico aqui, ó, uma situação como essa que está aqui, ó, se eu passo uma reta aqui e esse cara passa cortando em 1, 2, 3, 4, 5 pontos, é como se fosse um cara lá do meu conjunto imagem e é como se estivesse chegando 5 flechas nele, certo? E isso não vai caracterizar a ideia da injetividade. Tranquilo? Então aqui, apenas a função g acabou sendo injetora, tá? Bruno, se fosse uma função do tipo, que aí aqui agora, o céu é o limite, né? Mas só para tirar uma dúvida que pintou aqui no chat. Não, se fosse uma função do tipo x ao cubo, a gente mostra que a função do tipo x ao cubo, ela fica assim mais ou menos, ó. Ó. A função do x ao cubo é mais ou menos isso aqui, certo? Essa função que está aqui, ela vai ser uma função injetora? Vai. Ela vai ser uma função injetora porque cada reta que eu traçar aqui, ó, cada reta que eu traçar aqui paralela ao eixo x, a gente vai ver que vai tocar em apenas um ponto. Então seria um exemplo de uma função injetora. Perfeito? A gente sempre vai ter que ficar atento nesse tipo de situação, principalmente aqui, quando ele colocar uma situação envolvendo, por exemplo, a parábola,
a questão do domínio, que aí se eu fizer restrição no domínio, perfeito? Aí pode ser que a gente tenha ali a possibilidade da injetividade. Muito bem, vamos à próxima. Olha essa. A função f, deixa eu só voltar aqui rapidinho na função h, só para tirar uma dúvida. Brunão, não entendi a questão da função h. Função h, moçada, o que acontece é o seguinte, ó, ela vai de R em R+. O que é a função R no fim das contas? Só para vocês entenderem, o que era a função f? A função f ela ia de R em R. Então a função f ele só dava a entender para mim o seguinte, olha, valores de x, você pode pegar qualquer número real. Valores de y, você pode pegar qualquer número real. Deixa eu até explorar aqui um pouquinho. Essa função f, por exemplo, ela seria uma função sobrejetora? Veja para mim, a função f ela poderia ser uma função sobrejetora? Não, a função f ela não seria sobrejetora. Por quê? Na sobrejetora não podem sobrar elementos do meu domínio. Lembra? Ó, função f, a sobrejetora, ó, não pode sobrar gente aqui. Então, a função f, como ela ia de R em R, ela não era sobrejetora. Por quê? Porque essa galera aqui embaixo, ó, essa galera aqui embaixo não tem correspondente no gráfico, tá vendo? Então é uma galera que faz parte do meu contradomínio, só que não teria nenhum correspondente. Perfeito? Então a função f ele não questionou, mas a função f ela não é injetora e também não seria sobrejetora, consequentemente ela não seria bijetora. A função g, o que mudou na função g? A função g ele traz uma restrição aqui, olha, no meu domínio. Então, ao fazer a restrição do meu domínio, a gente pegou só a parte positiva. E aí a gente viu, então, que a minha função g, ela seria injetora, certo? Ela seria injetora, mas continuaria não sendo sobrejetora. Por quê? Porque como meu contradomínio é o conjunto dos reais, eu teria aqui a galera de baixo sem ter correspondente no gráfico. Mas a gente viu que a função g, ela seria, então, injetora, não seria sobrejetora e, consequentemente, não seria bijetora. Já a função h ela é de domínio real, ou seja, eu posso pegar qualquer valor aqui de x de novo, certo? Se ela é de domínio real, para minha função h, eu volto a ter o gráfico completo. Só que a imagem, ele esquece, ele aborta aqui a possibilidade de eu ter valores aqui para baixo. Ele só trabalha com a possibilidade da imagem estar dentro do conjunto do R+. Aí a gente tem a ideia dela não ser injetora, perfeito? Injetora ela não é, porque como o domínio passa a ser real, ela vai ter aqui, ó, possibilidade de eu ter um y associado a mais de um valor de x. Mas ela passaria a ser sobrejetora, perfeito? Por quê? Ela passaria a ser sobrejetora porque a gente passa a ter o meu conjunto imagem, dentro do meu conjunto imagem, eu teria aqui eu teria correspondente para todos, perfeito? Não seria bijetora, mas a minha função h eu poderia classificar, por exemplo, como uma sobrejetora, tendo em vista o fato de que, ao se trabalhar com R+, como meu conjunto imagem, a gente acabaria tendo, sim, um correspondente para cada um, beleza? Então aqui, ótimo, acaba que foi uma revisão zona completa, tá? Gabarito letra C.